Para fazer a oração. Glória a Deus. O Senhor Jesus está presente neste lugar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, pela Tua presença neste lugar, ó Pai. Obrigado pelo Teu poder em nosso meio. Obrigado pelos louvores que já foram entoados a Ti, ó Pai. Neste momento te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através do Teu servo. Usa, ó Deus, como instrumento, ó Pai, para trazer a Tua palavra direto do trono aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos falar. Seja para nós bom ou para nós, nossos olhos ruins. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor novamente. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido os irmãos a estarem abrindo novamente suas Bíblias na referência que abrimos no início, que se encontra em Êxodo 5, bem no início da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 5. Amém? Eu quero que os irmãos atenham-se apenas no versículo 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Algumas versões dizem palavras mentirosas. Os irmãos podem tomar assento glorificando o nome do Senhor. Eu já estava ali, sentado ali, já estava até chorando, porque quando Deus falou comigo através dessa palavra ali, Deus já começou a confirmar tudo aquilo que me colocou no meu coração. Para mim, o culto estaria encerrado agora. Eu poderia ir embora para casa, mas eu preciso compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Há 2 semanas atrás, eu me peguei meditando justamente sobre todas as dificuldades que nós, os cristãos, estamos enfrentando ultimamente. Eu me peguei a pensar e conversar com Deus e perguntar: Deus, por que os teus filhos têm enfrentado tanta dificuldade como a gente tem visto nesses últimos tempos? Eu converso muito com os irmãos aqui e sei da vida de muitas pessoas e sei das dificuldades que cada um tem enfrentado. Então eu fui para o meu quarto e abri minha Bíblia e me deparei justamente com esse versículo, Êxodo 5:9, que diz que agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Só que, ao mesmo tempo que esse versículo veio que eu consegui ler esse versículo, ao mesmo tempo vem o questionamento, porque isto é uma mensagem forte, uma mensagem pesada. Falei: Deus, mas agrave-se o serviço. Meus irmãos, no mesmo instante, o Espírito Santo me trouxe a seguinte frase: quando Deus está por fazer uma grande obra em nossas vidas, o inimigo irá agir de maneira que percamos o foco daquilo que Deus nos tem prometido. Repetindo, quando Deus está por fazer uma grande obra em nossas vidas, o inimigo irá agir de maneira que percamos o foco naquilo que Deus tem para as nossas vidas, ou seja, as nossas promessas. As enfermidades, os desempregos, as dificuldades financeiras que nós temos vistos, os atritos conjugais, as desavenças com filhos, as discussões dentro da igreja, tem um único propósito: nos desviar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E continuei insistindo em cima do versículo e perguntando a Deus: Deus, agrave-se quer dizer que vai tornar mais difícil a situação, que vai tornar mais penoso, quer dizer que vai tornar mais dificultoso, que nós vamos enfrentar mais dificuldades. Então, eu me debrucei um pouco em cima da Bíblia aqui e fui meditar em cima do contexto que nos traz até este versículo. Ora, Deus pega Moisés e envia Moisés até Faraó e manda um recado.
o meu povo vai sair, ou seja, o meu povo deixará o Egito. Só que, ao mesmo tempo em que essa palavra, que o povo vai sair do Egito, quer dizer que serão levados à terra prometida, e que todos ali contemplarão uma terra onde haverá paz e tranquilidade. No primeiro momento, me veio à mente o seguinte: uma grande euforia, uma grande festa, aquele povo celebrando esta notícia. Finalmente, uma promessa que eles haviam escutado há anos, há séculos, iria se cumprir na vida daquele povo. Mas depois que Faraó, que Moisés vai até Faraó e leva aquela notícia a Faraó, avisando que o povo deveria deixar o Egito, o que o povo vai presenciar é justamente o contrário. As dores e aflições daquele povo fizeram o quê? Aumentaram. Então, quando eu li pela terceira vez esse versículo, já me veio de uma maneira diferente o versículo. Ele já veio dessa maneira: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele. Se ocupem no quê? No trabalho. E não deem ouvidos a palavras mentirosas, ou seja, não deem ouvidos à promessa. Vocês não irão conseguir sair do Egito. Então eu comecei a entender um pouco melhor sobre a frase que me veio à mente: quando Deus está por fazer uma grande obra em nossas vidas, o inimigo agirá de maneira que percamos o foco daquilo que nos foi prometido. Então, olhando no versículo anterior, um pouco anterior, Faraó dizia o seguinte: e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Ou seja, eles estão ociosos, estão tendo tempo de adorar a Deus, estão tendo tempo de orar, estão tendo tempo de jejuar, estão tendo tempo de clamar, estão tendo tempo de ouvir as promessas do Senhor para a vida deles. Então notem que o primeiro objetivo de Faraó, quando manda aumentar a aflição daquele povo, é tirar o foco do povo da promessa de Deus e olharem para o que era o passado da vida daquele povo. E enquanto eu escrevia essa mensagem, meus irmãos, eu lembrei de um fato que aconteceu o ano passado. A minha família sempre teve amizade com uma determinada pessoa, que eu não vou citar o nome por questão ética aqui, mas nossa família tinha uma amizade muito grande com uma determinada pessoa. E essa pessoa, pensa numa pessoa usada por Deus para falar com nossa família. Todas as vezes que a gente se encontrava em aflição, nós procurávamos essa pessoa. Quantas vezes Deus levantou essa pessoa para ir até nossas casas e nos trazer uma mensagem de conforto para os nossos corações. Só que o inimigo se levantou contra a vida dela e lançou uma enfermidade gravíssima sobre a vida dela. Só que, ao contrário de muitos, a enfermidade não abalou ela em absolutamente nada. Você conversava com ela, no semblante dela era da mais absoluta calma e confiança em Deus. Ela continuava sempre que possível, estava dentro da igreja pregando, continuava orando, jejuando, ligávamos para ela, ela continuava nas orações dela. Existia momentos, sim, que devido ao tempo que ela precisava de repouso, que ela se afastava da igreja e não poderia estar. Mas em momento nenhum, isso foi o suficiente para tirar o foco dela, a atenção dela das promessas de Deus. Ela continuava firme e inabalável. Só que nós sabemos que o inimigo, ele joga sujo. E ele não desiste. Enquanto nós não desistirmos do nosso sonho, ele não desiste também de lutar para que nós voltemos atrás, voltemos ao Egito. Não bastasse isso, ele acha uma brecha na vida do filho. O filho é retirado dos seios da mãe, vem a falecer. Normalmente nós dizemos que as pessoas, quando mudam para melhor, mudam da água para o vinho. Infelizmente, meus irmãos,
ela mudou do vinho para a água. Aquilo ali realmente foi o suficiente para que o inimigo a retirasse da presença de Deus e ela esquecesse das promessas de Deus que Deus tinha para a vida dela e para a família dela. O inimigo, o que eu quero mostrar para vocês aqui, meus irmãos, é que o inimigo, ele não vai brincar, ele vai lutar com todas as armas que ele puder contra as nossas vidas. Nós temos um exemplo muito bonito aqui, muito parecido com o que nós vivemos com essa pessoa, de Jó. E Moisés até citou aqui também. No capítulo 1, 20, diz assim: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. No versículo 21 diz assim: e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor deu e o Senhor Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 22 termina: em todas as suas atitudes, Jó não errou e nem pecou e jamais culpou a Deus por revés algum. E essa deveria ser a atitude de cada um de nós cristãos. As dores e aflições nos abalam, mas isso não deve ser motivo para nos tirar da presença e das promessas de Deus. Voltando aqui no contexto aqui que nós estávamos vendo aqui, Faraó, o objetivo do Faraó era fazer com que o povo tirasse o foco, ou seja, a atenção das promessas que Deus tinha para a vida deles. E no primeiro momento, ele consegue isso. Nós vamos ver no versículo 21, o povo indo a Moisés para reclamar da situação que agora eles estavam vivendo, da aflição que tinha aumentado na vida deles. No versículo 21 de Êxodo 5:21 diz que: e disseram-lhe: o Senhor atente sobre nós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro odioso diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. O povo chega diante de Deus, lógico, eu estou parafraseando, isso não está na Bíblia aqui. Imagina só o povo chegando diante de Moisés e falando: Moisés, o que é que isso que tu fizeste? Chega diante de nós, nos traz uma promessa de que iremos sair do Egito, que o tempo da escravidão irá terminar, e o que nós estamos presenciando é justamente o contrário. Então Faraó conseguiu tirar dali o povo do foco, da atenção da promessa que tínhamos. Meus irmãos, e eu vejo isso aqui da mesma maneira entre nós. Infelizmente, eu vejo da mesma maneira entre nós. Quantas e quantas vezes nós saímos de nossas casas, nós recebemos uma palavra aqui dentro do templo, quantas vezes o profeta às vezes é usado para dizer para nós: sua casa vai ser trocada, o seu emprego, você vai receber um emprego melhor, o seu salário vai ser melhor. Nós nos alegramos muito. Mas diante do primeiro obstáculo que nós enfrentamos, quando nós deixamos o Egito e deparamos com o Mar Vermelho, nós temos a mesma atitude de pensarmos novamente em voltar para o Egito. Esquecemos de tudo aquilo que Deus faz por nossas vidas e pensamos em retroceder. No período em que Israel esteve no cativeiro babilônio, pelas suas tantas transgressões, o profeta Jeremias escreve em seu livro de Lamentações, ele tenta expressar a sua angústia e dor de tudo que o povo havia passado e que também estava passando naquele momento. No capítulo 3, nós vamos ver que quanto mais o profeta se lembra da dor e da angústia, mais ele se esmorecia e se esquecia das promessas. No versículo 20 lá, ele mesmo confessa com seus lábios que o pensamento dele era pensamento somente de dor, somente de aflições. Ele estava deixando ser levado pela dor e pela angústia que o povo estava passando. Mas no versículo 21, ele percebe que precisa mudar o pensamento dele.
colocar o pensamento, e ele diz lá: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quantos aqui lembram da campanha dos 12 dias que foi realizado no início do ano? Quantos lembram? Vai se tornar difícil a pergunta, mais difícil a pergunta. É um joguinho, uma etapinha aqui que vai aumentando. E quem lembra do tema do primeiro dia? Ninguém me lembra mais, né? Se eu perguntar então qual foi a referência bíblica da pregação, vai lembrar da referência da pregação? Não, né? E o que foi dito durante a pregação então? Me livre, né? Ninguém vai lembrar, né? Eu quase sempre, quando chego aqui na igreja, eu estou carregando a minha Bíblia, a minha harpa, que não é pequena, e trago comigo um caderno. E a gente, como é marido, também é porta-volume, né? Então, às vezes eu estou com a Bíblia da esposa e a harpa da esposa. Isso quando não, também eu estou com a Bíblia da minha filha. Normalmente eu estou com aquele patuá de coisa carregando no braço. O pastor Severino sempre gosta de brincar comigo aqui e falava assim: lá vem o homem enciclopédia. Logicamente que sendo só o objeto de transporte daquilo ali, tudo não é meu. Mas eu estou fazendo essa observação, meus irmãos, pelo seguinte: eu gosto de trazer comigo sempre um caderno, que eu gosto de fazer algumas anotações durante o culto. Por exemplo, no primeiro dia do culto foi ministrado sobre a família. O pastor Severino pregou em Marcos 5, nos versículos 1 a 10. Ele falou sobre o mundo do Gadareno. Estou mentindo? Ele falou sobre o mundo do Gadareno. Não vou estender aqui, porque são muitos tópicos aqui que eu destaquei, mas ao final do culto, ele diz assim: quem tem Jesus permanece assentado, ou seja, calmo e tranquilo. Quem tem Jesus permanece vestido, sinal de fidelidade. Quem tem Jesus permanece em sã consciência, ou seja, tem juízo. No segundo dia, ele falou pelo ministério e pela igreja. E ele também continuou em Marcos 1, do versículo 1 ao 10, também trouxe como tema o mundo do Gadareno e continuou falando. Uma das frases aqui que me chamou a atenção durante a pregação, que eu notei: o espírito maligno pode influenciar até cristãos que não vigiarem. Espírito maligno pode influenciar até cristãos, se não vigiarem. Meus irmãos, eu estou trazendo isso aqui para vocês, para mostrar para vocês o seguinte: assim como o profeta Jeremias, eu também, lógico que como todo cristão, há momentos de angústia e aflição no meu coração. E eu gosto de buscar algumas referências que me tragam boas lembranças para me renovar, poder renovar as esperanças. Lógico que nós temos a nossa Bíblia, que é a palavra pura de Deus para isso. Eu uso isso aqui apenas como um apêndice, como uma coisa de apoio para a minha vida. Mas então eu gosto de estar folheando isso aqui e lendo a Bíblia. E olhem só a importância de nós não perdermos o foco na palavra de Deus. Olha agora no versículo 22, quem é que vai reclamar com Deus? O próprio Moisés. No versículo 22 diz assim: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Versículo 23. Porque desde que entrei a Faraó para falar em seu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste o povo. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: quando Deus lá atrás chama Moisés para conversar e mostra a ele tudo aquilo que ele vai fazer, em momento nenhum ele falou para Moisés que ia ser fácil, falou? Em momento nenhum ele afirmou para Moisés: Moisés, vai lá que no primeiro momento o faraó vai aceitar libertar o povo. Deus faz inclusive uma ressalva para Moisés. Se nós voltarmos um pouquinho aqui no texto, aqui, lá no capítulo 4, versículo 21, diz: e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atente que faças diante de Faraó
todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. E ele termina dizendo: mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe o meu povo ir. Deus faz um alerta a Moisés. Nós não sabemos se as circunstâncias aqui, a aflição do povo, a questão da reclamação do povo diante dele, o fez esquecer desse detalhe. E Deus, quando nos alerta que nós vamos passar por dificuldades, meus irmãos, significa que nós precisamos estar atentos. Jesus Cristo também nos diz lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições. Ora, se nós estamos sendo avisados que nós vamos ter aflições, do que nós estamos reclamando, afinal de contas? Por que nós levamos em consideração as circunstâncias momentâneas de nossas vidas? Nós vamos passar por isso, as dificuldades se levantarão contra as nossas vidas. O problema é que a nossa mente, ela tem um poder de captar coisas ruins e ser levada de repente para o passado e comparar com as coisas que aconteceram no passado. Ou até mesmo com coisas que nós estamos vivendo no presente momento. Mas Jesus, de novo, nos alerta. Mateus 26:41, ele diz: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele cita aqui que a carne é fraca, meus irmãos, é justamente porque nós temos a tendência de nos sermos deixados levar pelas circunstâncias e pela situação de momento. Por isso precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, apercebidos e principalmente alertas. Nós não podemos de maneira alguma deixar que a descrença e o medo tome conta das nossas vidas. Isaías 41, ele escreve o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus e te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus nunca abandonou o seu povo e nunca irá abandonar. Nós não podemos perder isso de mente. Olha, só Deus sabe todas as coisas, as dificuldades que tem enfrentado nos últimos anos. Principalmente no ano 2016. Eu iniciei o ano de 2016 enterrando a minha mãe. Finalizei o ano enterrando o meu pai. Mas em todas as coisas Deus nos sustentou. No início de 2016, como eu falei, como sou crente fervoroso, lá vai eu reclamar de Deus por ter ficado desempregado. Reclamei muito, me coloquei diante de Deus, reclamei, falei: Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo, mas eu não sou merecedor de nada. Eu tenho que me colocar no lugar que Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Então nós precisamos ter isso em nossas mentes, que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Só que Deus estava vendo lá na frente. Eu não era capaz de enxergar lá na frente. Eu não era capaz de enxergar lá na frente o que estava por acontecer. Meus irmãos, nós passamos um ano de 2016 que só a misericórdia de Deus, alternando casa, hospital, hospital, casa. E depois, no final do ano, eu fiquei imaginando, um certo dia, conversando com a minha irmã, imaginando, e conversando com ela e falando: Deus é tremendo. Imagine só se eu estivesse trabalhando e enfrentando toda essa situação. Eu trabalhar o dia inteiro, passar a noite inteira acordado, e no outro dia, ainda assim, ir trabalhar novamente. Deus estava vendo o que vinha pela frente, todas as circunstâncias que eu ia enfrentar. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: meus irmãos, não olhe para a situação que vocês estão enfrentando como algo que Deus possa estar castigando a vida de cada um de vocês. Isso não é um castigo. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e fazer uma pergunta certa:
Deus, o que eu tenho que aprender com essa situação? Deus, aonde eu tenho que chegar com essa situação que eu estou atravessando? Nós fazemos as perguntas muitas vezes erradas. Por que eu estou passando? Não, não é por que eu estou passando, e sim, para quê? Para quê? Porque o que Deus quer fazer nas nossas vidas? Deus permitiu a aflição daquele povo no Egito para que o povo pudesse aprender a depender e a crer única e exclusivamente nele, em Deus. Naquele momento, Deus lançou 10 pragas sobre o Egito, porque amava aquele povo tremendamente. Logicamente que aquelas 10 pragas têm um simbolismo de religiosidade do Egito, que não vem aqui ao caso, mas se precisasse operar tantos quantos milagres fossem necessários, Deus iria operar. E da mesma forma, Deus não poupará nenhum esforço para agir nas nossas vidas. O que nós precisamos ter em mente é manter as nossas mentes focadas nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos fazer como aquele povo fez. Nos alegrarmos no primeiro momento, festejarmos a promessa de Deus, e no segundo momento, nós olharmos para o Egito, estou com saudade da cebola, estou com saudade das coisas do Egito. Não, nós não podemos fazer isso. Isso se chama ingratidão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 8 e 9, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Versículo 9 diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo nos diz aqui é que, se experimentarmos a presença de Deus e seu poder em nossas vidas, podem vir adversidades, podem vir tragédias, podem vir adversidades, que nada disso nos desviará dos propósitos e das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Filipenses, para encerrar, diz assim: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Escrevam essa frase nos vossos corações. Quando Deus está por fazer uma grande obra em nossas vidas, o inimigo agirá de maneira que percamos o foco daquilo que nos foi prometido. Se sua luta tem sido grande, meu irmão, maior é a bênção que Deus tem para a tua vida. Deus abençoe grandemente a igreja. Glória a Deus. Valeu a pena, amados, vir para a casa de Deus? Amém. Deus falou? Amém. Que riqueza! Eu nunca vi isso na minha vida. Eu aprendi nesta noite que o inimigo trabalha, a estratégia do inimigo é guerra psicológica. Diga, guerra psicológica. Havia uma grande promessa. Qual era a promessa? Qual era a promessa? Ser liberto e ir para Canaã. O que é que o inimigo fez? Vamos apertar a escravidão, aumentar o serviço para ocupar o psicológico deles e eles não acreditar mais nessas palavras mentirosas, que era a promessa. Que riqueza, irmãos. Muitas vezes as lutas e as adversidades aumentam na nossa vida. São guerras psicológicas que o inimigo às vezes lança para você abrir mão da promessa que Deus te fez. Eu quero dizer a vocês que do nada Deus transforma a sua situação e faz tudo. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Estamos sentindo falta de muitos irmãos